É muito difícil falar depois da Lígia, com essa nos tirar desse campo tão mundano e terreno, e do qual eu ainda não consegui escapar muito bem. E então eu vou tentar aqui de alguma forma fazer jus a essa proposta. Queria agradecer, Cristiane, a Ana, pelo convite. Eu, apesar de conviver com a ideia do zigue-zague há um tempo, eu não conhecia muito bem a dinâmica. E acabei cedendo à tentação de ser um bom moço, do bom mocismo, e fazer um discurso, um pensamento que me pareceu extremamente linear e didático até, em torno da minha relação com o design. Então fui motivado, sim, por essa ideia de design e arte, e também não há como não pensar numa tensão entre design e política. Para além dessas outras abordagens do Flusser, em torno do design também, que ele aborda, né, no livro que serve de inspiração, do design com ciência, com tecnologia, arquitetura, arqueologia e teologia, que a Lígia acaba de nos introduzir de uma forma super bonita. Bom, o Flusser, eu sendo uma pessoa que vim da comunicação, Flusser permeia alguns estudos, algumas práticas em vários momentos, e a minha abordagem, eu sou vamos dizer, um leigo em design e um intrometido em arte. A minha abordagem da arte, ela vem da comunicação e, de alguma forma, sim, como eu dizia, em diálogo com Flusser. Dessa ideia de Flusser como que coloca o saber, o processo, como um processo de codificação da experiência. Então, eu vou tentar chegar a alguma experiência logo mais. Bom, alguma experiência mais prática, mais pessoal. Eu acho que vocês devem ter introduzido aqui, desde ontem, ou desde as oficinas anteontem, o quanto arte e design são campos permeados por retórica. E design, talvez mais nitidamente ligado a um sistema de signos pautado pela fetichização e por interesses de mercado. Não que a arte não seja, né? Marx já fazia essa distinção de design e arte no século XIX, contrapondo um e outro, e em termos de inserção em sistemas de geração de lucro. Então, desde então, a arte adquiriu nuances talvez impensáveis em termos de perversão também, em termos de permeabilização ou de introdução de sistemas mercadológicos, eu acho que não previstos por Marx, né? Então, acho que, para além dessas comparações, é nítido e muito explícito, acho que basta olhar o mundo ao redor, o quanto o design se tornou também ferramenta para táticas mais corporativas, né? A gente está falando, então, de um campo em que imagens, discursos e slogans não apenas representam algo, mas também se pretendem como mundos possíveis, que configuram novas formas de alienação, segundo Brian Holmes. Brian Holmes, em discussões com Maurício Lazarato, eles enfatizam o quanto, nesse domínio, nesse campo aí, o que é expresso é menos um valor ideológico e mais uma codificação de incentivos e comandos para se assumir padrões de vida e consumo. Um pouco as premissas de um capitalismo semiótico, capitalismo cognitivo, permeado ou endossado por estratégias de design, né? Bom, é nítido também o quanto essas discussões entre forma e conteúdo, entre essas generalizações que existem de
de funcionalidade e estética, elas vêm sendo discutidas a exaustão, né? Mas também a partir de algumas distorções. Eu acho que são essas distorções que mais me interessam. Que numa perspectiva de correção de distorções, na superação das contradições que já vêm sendo colocadas desde o Art Nouveau, Bauhaus, né, o design desapareceria, cedendo espaço a ações mais comprometidas com necessidades mais estruturais ou de consumo sustentável. A gente ainda está esperando ver isso acontecer, né? Mas como vem acontecendo de uma forma um pouco torta, essas ações ditas ecológicas fazem parte de um pensamento também estratégico do design, que traz para a superfície do consumo a própria ideia de perversão, ou no mínimo de cooptação, de disfarçar o consumo em consciência, de revender o capitalismo com outra tintura. Eu acho que isso deve ter sido melhor exposto nesses dias, mas isso tudo me levou a um pensamento, um texto, um artigo do Hal Foster, que se chama Design e Crime. Lígia deve conhecer bem melhor que eu, mas ele parte de um outro texto de 1908, do Adolf Loos, um modernista, que escreveu uma espécie de um manifesto chamado Ornamento e Crime, onde ele coloca: a evolução cultural é proporcional ao afastamento do ornamento em relação ao utensílio doméstico. Ou seja, uma obsessão modernista de se livrar de qualquer devaneio estético ou de algum tipo de ornamento, né? Para o Foster, o design é o maior crime estético do mundo contemporâneo. É um crime estético de uma sociedade obtusa, capitalista, transformada em sociedade do confronto espetacularizado. Nada a ver, então, com o conforto que era previsto pelos ornamentos, né? Então, Hal Foster, nesse livro também, ele fala ele conclui, ele aponta que seria a inflação do design, o indício de que vivemos numa busca pela ideia de design total, o design impregnado na vida, o design em toda parte, o design para todo lado onde a gente olha, a gente vê design, né? Que é esse velho projeto de conjugar arte e vida, né? Bom, ele afirma, então, que uma forma primordial dessa reconciliação entre arte e vida através do design ela que é o caminho para essa suposta perversão associada ao termo design, como foi apontado pelo Zigue-Zague aqui nas definições, entre algumas definições do Flusser, né? Bom, isso foi uma revista que a Cristiane, que me deu há muito tempo atrás, que é Adbusters é uma revista supostamente ativista, né? E que acaba demonstrando de uma forma também como esse inflacionamento do design também passa pelo ativismo, né? E nesse número dedicado especialmente ao design, as páginas valem de imagens do Philip Stark ou de outros designers para questionar o supérfluo embutido nos objetos e utensílios que a gente usa diariamente. O discurso funciona de modo a nos voltarmos contra os excessos, através de chamadas do tipo: quanto mais você consome, menos você vive. Não há como discordar dessas mensagens, mas como perceber a verdadeira intenção de publicações que passam a seguir exemplo de ativismo light bem-sucedido da Adbusters, de algum tipo de ativismo que seja mais contundente ou seja mais efetivo, né? Eu vou dar uma acelerada aqui, porque eu tenho não fazer um zig e um zag, mas fazer uma espécie de um retorno a alguns postulados iniciais.
o que fazer, então, nesse contexto de cooptação, né? Esses dois autores canadenses, Joseph Heath e Andrew Potter, eles vêm afirmando que tudo aquilo que apenas causa um arranhão na superfície do mecanismo capitalista, das estruturas capitalistas, somente fazem esses sistemas se tornarem mais fortes, né? Então, ao invés de funcionar como uma força de oposição à economia do mercado, eles acabam criando novos artifícios, novos recursos para essa mesma economia. Nestor Canclini apontava isso um pouco ao falar de tecnologias que funcionam como corroboram com o discurso consumista, né? Ele fala de tecnologias de mediação e, de alguma forma, isso endossa um pouco os postulados do Lazzarato, do Brian Holmes, né? Essa ideia do Canclini, ela torna mais difícil o meu papel aqui, ou a minha própria vida, imersa em sistemas de tecnologia e tentando retirar deles algum tipo de poesia, algum tipo de poética, algum tipo de fundamento que não seja detestável, que não seja associado a progresso, desenvolvimento, né? Não tenha uma conotação que geralmente é adicionada de uma conotação também um pouco fascista, né? Essa é uma frase do Canclini que eu gosto bastante. Mas essa frase que, assim, que o pensamento, a perfeição está de que para exercer é um pouco como consumo logo existo, né? Então eu acho que é muito fácil se ver nesse jogo, nessa tentação de que para exercer, participar da vida ativa, participar das redes, participar de um sistema mediado pelas tecnologias, você tem que, de alguma forma, se envolver com elas, ou pelo menos saber do que se trata para que possa discorrer sobre elas de uma forma minimamente crítica, né? Bom, esse campo volta então a um postulado inicial de arte e comunicação, e uma ideia foi tentando descobrir possibilidades de vazamento, ou de não cooptação a partir dessas tecnologias, que eu, junto com alguns amigos, a gente criou em 2006 um festival chamado Arte.move. Foi mencionado ali pela Ana Paula. Ele já não existe mais, a última edição foi em 2012, apesar de existirem alguns desdobramentos e ecos, mas foi um festival que a gente se dispôs a enfrentar essas tecnologias nitidamente consumistas, nitidamente pautadas por um fetichismo, né, de consumo, e tentar extrair alguma coisa a partir delas. E acredito que fizemos bastante coisa. Conseguimos criar projetos que apontavam níveis de poluição, apontavam empresas poluentes a partir da geolocalização do indivíduo. Um sistema como esse dos Preemptive Media, que criaram lá para Belo Horizonte uma espécie de um binóculo que você detecta algum tipo de poluição atmosférica e cruza com uma base de dados e vê potenciais poluidores na região e indica para onde eles estão, norte, sul, leste, oeste, e indica, ele está para lá, né? Então você aponta isso para lá e num mapa aparece assim, para lá tem a Mannesmann, a Odebrecht, tem as várias empresas, então cria um mapa desses poluidores. Isso foi numa edição em 2008. 2008 e 2009 a gente criou um game de realidade mista pensado para bairro de Santa Teresa, que foi o Last Theory, um game desenhado especialmente para as ruas de Santa Teresa. Eu vou controlando aqui. Um jogo de realidade mista onde jogadores online tentam fugir de jogadores que estão nas ruas mesmo, né?
trunfo desse jogo, fazê-lo em Santa Teresa, foi criar níveis, camadas de realidade, pelo menos apontar a existência de camadas de realidade tão distintas, né? Esse é um grupo inglês, um grupo que trabalha com esse conceito de realidade mista e que já vem desde 2001 apontando que essa tensão, esse falso paradigma de mundos online, de que existe o mundo virtual e o mundo real como ambientes separados, que isso é uma dicotomia bem típica do final do século passado, dos anos 90 mesmo, né? Eu não vou me deter nesse jogo, não é o que importa, é só para dizer um pouco do tipo de evento que a gente chegou a fazer. Esse é um artista que desde 2006 ele usa um GPS no braço e para onde ele vai, ele mora em Berlim. Quando ele sai de casa, ele coloca esse GPS e o GPS vai traçando no mapa também o desenho por onde ele anda. Então, linhas mais grossas no mapa de Berlim denotam por onde ele mais anda. Quando ele vai para outras cidades, ele é executado no outro mapa também. Esse é um projeto a gente chegou a lançar uma espécie de uma convocatória de comissionamento de trabalhos. Depois de trazer projetos de fora e adaptá-los ao Brasil, a gente achou que era o momento de desenvolver projetos daqui para cá mesmo, para tentar comissionar artistas brasileiros para pensarem projetos mais condizentes com as questões locais. Então, esse projeto é de um parceiro da Lígia, Cláudio Bueno, que desenvolveu um projeto que é também uma espécie de jogo onde as pessoas se veem conectadas por uma linha invisível, mas tentam se relacionar entre si, tentando não romper essa linha, né? Através de um deslocamento no espaço físico também. Comissionamos projetos em Santarém, em Belém, projetos ligados à água, ligados à leitura de campo eletromagnético, projetos ligados a percursos fluviais, a situações de tentar aproveitar deslocamentos fluviais que são de longa duração, tentar fazer disso um ambiente, um espaço de aprendizado também. Envolvemos com projetos mais ligados, mais típicos do audiovisuais, porque também é também um sistema com câmera, telas, né? Tivemos a evolução das mídias, ciência, fotografia, cinema. Aí acrescentamos a mobilidade e agora acrescentamos o parâmetro da localização, do georreferenciamento e um novo parâmetro que vai estar presente na nossa sociedade daqui para frente e que o Artemóveis já está pensando nisso. De alguma forma, elimina um pouco o gap ou a distância entre a macropolítica e a micropolítica, entre a perspectiva de visualização do mundo de cima, né, para baixo, como a partir de sistemas hierarquizados ou sistemas oficiais, e passa a ser possível também você ler esses dados a partir de iniciativas mais pessoais, de iniciativas alternativas, inclusive. Essa foi uma edição dedicada a processos cartográficos do tipo do it yourself, assim, né? Mas também vou acelerar um pouco mais. No es una especulación teórica, es una realidad, porque lo interesante no es que todo el mundo está haciendo arte, sino que la palabra arte se está redefiniendo. Bom, incentivamos formas de mobilidade efetiva, física, não a partir do dispositivo. Como o Lobmóvel, um projeto que eu não vou mostrar aqui, que é também um desdobramento dessas ideias. Enfim, tudo isso não é para enaltecer, mas para dizer também que, em paralelo a tudo isso, sempre houve uma crítica, um fantasma ao lado, dizendo, no fundo, vocês continuam ajudando a vender mais celulares e mais softwares e mais aplicativos ligados a essa mobilidade ou essa ideia de mobilidade que está introjetada na própria indústria desses dispositivos, né? Por mais que a gente discutisse isso criticamente, abertamente, com livros, seminários super sérios, enfrentando os
fazedores, os desenvolvedores e os próprios patrocinadores do festival, que iniciou com a Telemig e depois passou a ser a Vivo, né? A Vivo nunca de fato se interessou por isso. Isso era decidido por um grupo da Vivo de Belo Horizonte, que não repercutia nacionalmente na Vivo como marketing. Isso nos dava uma liberdade muito grande. Mas a presença desse logo, a presença dessa tecnologia, de alguma forma, ela persiste como um fantasma, por mais que a gente passasse a conviver com antenas de telefonia celular, por exemplo, disfarçadas em coqueiro, né? E convivendo com situações efetivas de proliferação de celulares entre crianças e a geração de obsolescência de uma forma muito explícita. Nesses anos de festival, em 5 anos, nos primeiros 5 anos de festival, a Samsung lançou 350 modelos diferentes. A LG 300, a Motorola uns 150, celulares que não tinham 1 ano de duração, mais ou menos. Então eu passei a fazer alguns projetos, talvez como uma vingança mais pessoal, ligados a essa obsolescência. Esse foi um projeto que foi apresentado aqui no Itaú em 2010. E eu vou terminar com um único projeto, que é um que vem desdobrando outras ideias, que foi, depois de pensar nessa representação da obsolescência, de mostrar celulares sendo esmagados, sendo jogados, mostrando o lixo produzido por isso, surgiu a ideia de criar uma máquina que destruísse celulares a partir do uso. Quanto mais se estivesse usando o celular num determinado ambiente, mais ela funcionaria, mais celulares ela destruiria. Um pouco pensando naquela ideia que estava um pouco colocada pelo Hal Foster, né, de que ninguém é inocente com relação a esse consumo, né? E ele dizia também: o design contemporâneo faz parte de uma grande vingança do capitalismo contra o pós-modernismo. Eu detesto abordar pós-modernismo, mas dizendo como a recuperação de seus cruzamentos de artes e disciplinas, rotinização de suas transgressões. Então esse foi o meu lado, assim, de tentar pensar algum tipo de transgressão possível com relação a esse aspecto. Parece que essa inviabilidade de fazer uma crítica de dentro do sistema, né? Essa máquina, então, foi apresentada no Instituto Tomiotaki. Ela causou muito interesse, especialmente por parte de crianças que viam, mostravam um fascínio por modelos de celulares que elas viam já como uma espécie de curiosidade, como um brinquedo ali, vendo isso ser destruído como numa linha, uma linha de fábrica, uma linha de montagem, mas aqui no caso uma linha de desmontagem, né? Vendo esses modelos que elas apreciam ou já fetichizam nas mãos dos pais, vendo eles sendo esmagados, destruídos ali, com uma certa, vamos dizer, mecanicidade, repetição e uma certa desfuncionalidade. Esse foi talvez o que mais me atraiu no desenho dessa máquina, né? Porque poderia também evitar falar de design mesmo, e falar de desenho de informação, de desenho de estruturas não funcionais, ou no desenho, por exemplo, desses projetos que a gente tentou criar no Brasil aí, envolvendo situações de contexto específico, né, em cada uma dessas cidades. Mas a máquina, então, foi ela mostrar um pouco o funcionamento dela, porque eu acho que tem uma certa curiosidade aí, né? Eu já vinha pesquisando essa situação de obsolescência. Esse é um das dezenas, talvez hoje centenas de centros de coleta de celulares que existem em São Paulo, que eles coletam para retirar alguns metais, né? Então a ideia também em criar a máquina funcionaria como um facilitador dessa separação do metal do plástico,
né, de alguma forma acaba tendo uma função ecológica, apesar de não ter sido essa motivação, né. Então foi um desenvolvimento uma máquina não existente, cujo motor ele é ativado por um detector de campos eletromagnéticos, que pode ser ajustado especificamente para celular, mas a gente acabou deixando ajustado para também outras formas de radiação de campo eletromagnético produzido por walkie-talkies ou por Wi-Fi, né? Campos que permeiam cada vez mais o espaço de circulação, o espaço privado, o espaço público, e que a gente não tem muito conhecimento do funcionamento deles. Mas eles já começam de alguma forma a afetar os corpos, produzir alguns tipos de alergia ou hipersensibilidade, né? Isso ainda é testando a máquina, e ela funciona nessa lógica de uma morsa que vai espremendo, e há também uma espécie de, acho que causa um certo interesse no funcionamento dela, esse embate entre a máquina e o celular. Será que o celular vai resistir? Ele não vai... essa máquina, será que ela não vai perder para o celular? Ela vai... desse mesmo projeto, que mostra o funcionamento desse sistema mais de detecção do campo eletromagnético, que é parte desse meu projeto de doutorado na FAO, que é o entendimento desses aspectos invisíveis, desses campos magnéticos que são, de fato, não são imateriais, porque eles são elétrons se chocando, são ondas sendo produzidas, deslocamento de partículas no espaço que afetam efetivamente os corpos, né? Mas o quanto isso não é pensado ainda pela arquitetura como constituinte desses espaços, né? Então, aí mostra que tem uma espécie de um sensor, tem alguns tipos desses sensores, mas ele vai mostrando um gráfico onde esses gráficos vão mostrando a intensidade, e a máquina vai acelerando e vai aumentando a capacidade de destruir celulares por minuto, né? Vai aumentando essa eficiência dela, né? Bom, tem outros desdobramentos desse projeto com o mesmo sensor, são utilizando alguns, nesse caso aí, fibra ótica no espaço, para, de alguma forma, mostrar onde há uma concentração maior de campos eletromagnéticos num determinado espaço, onde eles se escondem, né? Quem já não experimentou em casa, o roteador todo dia funciona, hoje não está funcionando, sempre está no mesmo lugar, aqui hoje não está funcionando, por quê, né? São variáveis, uma série de variáveis que vem interessando cada vez mais esse comportamento desses aspectos invisíveis, né? E outros aspectos da invisibilidade que também tendem para um campo aí sim mais facilmente detectável, como o campo mais poético e tal, porque é difícil pensar outro. Acho que terminei já. Não, menos de 5. É difícil pensar hoje numa poética da velocidade, da aceleração. É tão mais fácil preconizar a resistência em torno da lentidão, da negação da aceleração. A gente pensar todos os artistas do começo do século XX, Ziga Vertov, mesmo Picasso, Braque, Duchamp, Man Ray, Ferdinand Léger, Picabia, todos entusiastas da velocidade, né? E conseguiram, de alguma forma, ser reabilitados pelo sistema da arte, né? O que se percebe hoje é que talvez o advogado da velocidade hoje ele não vai ter reabilitação possível. Ele não há espaço mais para isso, né? Então, como pensar essas poéticas que também não desconsideram o entendimento da velocidade, né?
não exatamente a euforia, o endosso, mas o entendimento e a transformação dela em alguma outra coisa, né? Talvez conjugando com aspectos espirituais, aspectos da invisibilidade, aspectos do que importa na vida, né? Acho que é isso. Bom, obrigado. Eu queria entender um pouco mais como é que esses cenários que você mostra, se eles são produzidos antes, durante, ou há também algum tipo de finalização, montagem. Você mostrou fotos pós-cerimônia ou antes-cerimônia? Eu mostrei fotos antes, durante e depois. Nos 3. Em situações diferentes. Já tem uns 2 anos que eu fotografo. E essa é só uma seleção, assim. E o interessante é essa dimensão do efêmero porque eles montam esse campo de forças para esse ritual acontecer. E eles vêm pela mão do Babalorixá ali naquele momento do que está vibrando para aquela pessoa, para aquela situação. Então, ele também não sabe o que vai vir. Ele sabe, mas não sabe. Então, é curioso isso, assim, que lugar é esse, que quem está desenhando aquilo, né? Como se fosse ele, essas forças e a pessoa. É um transe. Como ele está ali, não está em transe, mas ele vai criando esse campo para essa comunicação acontecer. Ele é uma ferramenta de comunicação, na verdade. É como se você estivesse escrevendo uma carta, né? Não mais aquele cartão pronto, mas como se você escreve à mão uma carta para alguém. Ele é essa escrita, ele é essa intenção. Então, ele acontece... As fotos são de 3 momentos, mas ele é esse inicial. Que parece tanto uma festa que vai começar, quanto um final de festa que foi bonito, assim. É verdade, né? E é bonito isso porque se tem isso, essa dimensão do efêmero desse presente. Lembrando da pergunta do Silvio, o que é o presente para ele? É o nome da cachaça do Preto Velho, né, que define qual é a qualidade, o que está lá. Na verdade, é esse tempo presente dessa festa muito com intenção, com desenho, com design, com desígnio. E que é naquele momento, né? É curioso. Fiquei pensando, porque são dimensões de como que a gente ressignifica esses rituais nossos cotidianos, né? Porque essa experiência que eu quis compartilhar são vividas por pessoas contemporâneas que vivem na cidade, alguns vivem ali naquele entorno. Então, para mim, é uma dimensão muito de lidar com essas várias camadas e como nesse cotidiano paulistano eu trago comigo cotidianamente essas dimensões que eu consigo viver lá mais intensamente, por esses atravessamentos que a gente tem de excessos o tempo inteiro, assim. Ali, ó. Lígia, eu queria entender um pouco melhor só a coisa dos sinais. Assim, eu achei um trabalho maravilhoso, mas esse sistema das linhas, assim, é estabelecido um léxico de linguagem, ou é uma coisa muito mais voltada para o ritual, assim, e tem abertura para a criação da expressão individual ali no momento, como você havia falado? Como que, assim, funciona isso, assim? Bom, é o início de uma pesquisa. Enfim, você tem esses pontos riscados, eles estão presentes em outros rituais, né? E, por exemplo, o Roger Bastide, ele faz já na década de 40 um estudo sobre os pontos riscados na Bahia e no Rio de Janeiro. E ali ele vai tentando entender esse léxico e abrir. Na Ruanda tem, sim, o que é interessante, e é um começo, aí eu
mais para frente vou poder compartilhar mais. Mas existe um léxico de cada força. Você vê, eles vão surgindo símbolos ou signos que se repetem. Mas também eles se modificam a cada vez, dependendo da pessoa, dependendo da situação. Para mim é sempre novo. E aí eles, não sei se eu estou respondendo. Sim, assim, sim, mas o que eu achei legal é exatamente isso, assim, porque a percepção que dá, que já tem uma linguagem ali, tipo, ele permite a expressão das pessoas, e para que o contexto entenda aquilo no momento. É legal, né? E aí, enfim, de permitir também, por exemplo, eu ir lá e desenhar em certas situações, outro vir desenhar. Ele tem esse grau de liberdade, mas é uma liberdade que você tem que dar conta. Na verdade, eu acho que esse exercício o tempo inteiro que eu vou aprendendo muito lá. O quanto que eu dou conta e o quanto que cada um dá conta. Né? Legal. Valeu. É um comentário, na verdade. Falem se quiser. Não, é só porque eu ando pesquisando esse conceito do risco como ato de se arriscar e o risco do desenho. Olha. E aí eu vejo nos dois essa relação desse risco, que é o território de vários campos, o risco do espiritual e que é essa linha que traça, que também demarca como une, né? E esse lugar do entre, que eu acho que quando você fala do tempo, né? Também eu acho que tem, né, esse lugar entre um lugar e outro, como ir e vir, né? Também acho que nas duas falas eu consegui conectar com as minhas questões também, e achei super bonito escutar, né? A sua eu peguei um pedacinho, mas fiquei super interessada também, e adorei ver o trabalho do Lucas também. Eu achei muito bacana, né? Essa ideia do se arriscar também como subverter, né? Nesses campos, como eu acho que você traz de um jeito legal isso. Pensa em subverter um pouco o tempo pelas suas próprias propostas. Assim, acho, enfim, então um comentário. É um conceito bem flusseriano, né? Desse arriscar de alguma... entender os inputs e os outputs, assim, entender o que se processa, como se processa a caixa preta, né? Entender essas formas de outros usos, né? Mas também vejo o risco, outras possibilidades de risco que se apontam, e vou ficar atento a eles. Assim. Esse risco do invisível no espaço, esse risco que rebate, esse risco que é formado também pelas quase infinitas estratificações de ondas, da mais curta à mais larga, e o quanto cada uma delas nos afeta, né? Eu sempre uso muito aquele personagem do Saramago no Jangada de Pedra, que a personagem dele vai traçar um risco no chão e ela simplesmente separa o continente ibérico inteiro e vira uma ilha. Então, por conta de um risco, assim. Então, é muito essa demarcação, é muito forte, né? Essa ideia do traço também, como acho que cada um traz de um jeito. Achei bacana. Bonito. Bonita a tua leitura. Porque arriscar... E riscar, né, é um ato, é assumir uma posição, né, e me parece que não é a da opinião, né, é justamente de uma verdade tua daquele momento, assim, e do fazer. É um comentário também quanto ao trabalho do Lucas, que eu achei interessante, que essa preocupação a respeito da sustentabilidade, principalmente na hora de reciclar os aparelhos celulares, né, que hoje em dia praticamente todo mundo tem, né, e troca a cada 2, 3 anos. E recentemente a Apple, na apresentação dos produtos novos do iPhone, eles mostraram um robozinho que até me lembrou um pouco o seu trabalho, assim, que eles fizeram um robô que desmonta o celular. Você chegou a ver isso? Não. É muito interessante, assim, que como as empresas estão começando a ter essa preocupação, né, de o que fazer com esses celulares antigos, né? E durante essa apresentação eles mostraram um robô que é até bem parecido com o seu, só que em vez de ele destruir, ele tem todo um sistema que ele desmonta, assim, sabe? Eu achei interessante, como olhando o seu trabalho. Essa produção do artefato, do hardware do celular, ela é muito controversa, e o descarte dela também, né? No caso do Brasil, a grande parte dos centros de reciclagem,
eles tiram a bateria, simplesmente a bateria, as peças mais fáceis de se desmontar, mas ele vai praticamente inteiro para países que têm tecnologia para essa separação do plástico e do coltan, da prata, do ouro, né? E grande parte daqui de São Paulo vai para a Alemanha, contraditório isso até, vai para a Alemanha e lá se separa. Mas nada disso ameniza muito a exploração que se faz no Congo, por exemplo, na África, atrás do coltan, né? E que gera um tipo de dependência, um tipo de imperialismo muito questionável para alimentar essa indústria. Detesto fazer qualquer tipo de endosso da Apple, por exemplo, mas assim, eles têm pensado em fazer os celulares durarem um pouco mais e menos essa lógica de um novo modelo, né? Então, não ameniza muito, mas só tentando tornar isso mais uma joia, uma preciosidade igualmente fetichista do que algo de que esse modelo já não é o do momento, então vai para o Galaxy 8, 9, 10, 11, 12. Né? Obrigado pela colocação de vocês dois, mas me parece que há uma forte posição entre os dois trabalhos em territorialização e reterritorialização. E essa potencialização no território. Me lembra muito o trabalho, se eu não me engano, do Rita Maria, em que ele cria para-raios no local de grande intensidência de raios para aumentar essa potencialidade. E aí cria-se diagramas, né? Um mais objetivo, outro menos objetivo. No caso dos diagramas do risco, né? Em que você tem uma leitura daquele signo, daquele símbolo, que nenhum deles é de comando, né? E no caso do campo magnético, né? E dos traços que também criam diagramas, como dos situacionistas, né? E a máquina, Arquigram cria a cidade que anda, né? E você cria um campo que sente um espaço que faz uma máquina que funcione para destruir esses campos invisíveis, tanto do terreiro quanto da cidade na contemporaneidade. Mas eu acho tem uma forte relação com sociedade em rede, em que esse consumo, né, do seu produto, do que você imagina, do que você está vendo, com o que as pessoas vão consumir no terreiro. Uma diferença bem particular, né? Então, eu acho bastante interessante o trabalho e esse diagrama que se cria entre os dois. Tá ok? Não tem pergunta, só essa colocação, mas se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu queria comentar esse exemplo que você deu, eu acho muito interessante, do campo de raios do Walter de Maria. Né? Ele tem uma conexão realmente muito... me intriga no desenvolvimento desse projeto, da continuidade desse projeto, de entendimento do campo eletromagnético, do invisível, mas isso por um aspecto que eu ainda não sei como explorá-lo, que é o da suposição. Porque, apesar do Walter de Maria ter levado anos para encontrar o lugar exato para montar os para-raios, acho que são 500 postes cromados, né? Inicialmente eram menos, depois ele foi mudar e a Center for the Arts trocou por postes cromados e sofisticados. A incidência de raio é muito pouca, não cai raio ali. Mas todos os visitantes vão com essa expectativa. E a visita ela se dá no sentido de
de uma decisão meticulosa, que horário o visitante chega, que ele vai ter que passar a noite numa casinha, levantar no dia seguinte, sair num determinado horário, para que ele tenha uma experiência, e que essa experiência, na maior parte dos relatos, ela se sobrepõe, acaba no final sendo uma experiência que se sobrepõe à expectativa ou à suposta frustração de não ver um raio caindo ali. Né? É o convívio com a luz, com o reflexo do sol, do pôr do sol, dormir na casa, acordar eventualmente à noite, ver aquilo no deserto de Novo México, acordar, ver o amanhecer, que ameniza essa expectativa, dessa frustração. Né? Então, enxergo, sim, também com o que a Lígia coloca, de uma vivência, tem que haver uma experiência. Né? Senão, o que se sobressai é a frustração, parece. Tem mais? O raio é, inclusive, indesejado. Quando cai um raio, o Daya Center tem que trocar o mastro, e isso eles ficam chateadíssimos. Dos raios. É proibido. É o que a gente vê nos livros, né? Sim, bom ponto. Mas as fotos são controle copyright do Daya Center e de um fotógrafo que passou lá 1 ano para fazer essas fotos, e é expressamente proibido tirar fotos por parte dos visitantes. Territorialização. Esse é o... Potencializando o nosso território, essa dinâmica invisível desses raios, dessas ondas, estão cada vez mais presentes. E menos, infelizmente, lá eles têm uma espera que talvez não aconteça, que é cair o raio. E aqui, cada dia mais aumenta o uso do celular. Então, a potencialização é maior no nosso território do que no Novo México. Agora, acho que, assim, mais para o Lucas, mas se Lígia quiser responder também, fica à vontade. Assim, uma coisa que você falou que eu achei muito legal é a coisa do design hoje como ferramenta de capitalismo semiótico. Então, assim, tipo, eu trabalho com comunicação há cerca de 8 anos como designer, acho que sou apaixonado pelo que eu faço no sentido de desenvolvimento de novas linguagens, novas histórias. Mas o que me frustra um pouco é essa coisa tipo, de, assim, eu não vejo um futuro para que as coisas elas não vão melhorar. Assim, tipo, você vai sempre estar construindo novas narrativas, tipo assim, os briefs eles chegam e você tem que incentivar consumo. Então, assim, vocês enxergam algum reboot, alguma iniciativa, assim, em algum momento a respeito disso, além de conscientização das pessoas, que talvez forçaria, tipo, na verdade, uma outra maneira de se vender de outra forma, assim, sei lá, vocês, o que vocês já viram assim como complexo? Não sei, estou tentando pensar. É delicado. É delicado, Além da conscientização, né? Assim, porque a conscientização eu poderia te dar dezenas de projetos aqui, mas você tem esse movimento cada vez maior de voltar a essa dimensão das trocas, então, de... ou a coisa do próprio lifestyle da galera que você, tipo, assim, do seu próprio exemplo, assim, tipo, de um lifestyle alternativo. Lá a questão do consumo é chave. E eles falam, mas não é deixar de consumir, a vida é consumo, né? É consumir. Mas o que você vai consumir, então? Então, eles são super radicais, assim, no sentido da relação com plástico, por exemplo. A gente não leva plástico, a gente não usa. Todas as coisas que são produzidas com materiais doados ou reutilizados. Então, se traz para um cotidiano que é para além da conscientização, ou faz parte da conscientização, o que eu vou consumir cotidianamente.
E eu levo isso, enfim, eu trago isso comigo. Eu já tinha, desde menina, uma coisa básica, reciclagem de lixo. Hoje eu passei a prestar muito mais atenção no que eu consumo, o que eu realmente preciso, o que é essencial. Mas é nessa escala pequena ali de 50 pessoas, que pode ser multiplicadora. E são ações concretas ali, se tem. Eu acho que tem outras também, talvez, né, cada vez mais nessa... Esse é super forte, né? Esse é Madrid, né? Não sei se foi feito em Madrid, Eric Kessels. Que é de um dia de quantidade de imagens do Flickr. E todas as imagens que sobem para o Flickr em 24 horas. E eles publicaram. E é esse lixo de imagens, né? O equivalente da impressão seria esse volume aí, se estivesse circulando no mundo mais nitidamente material. Mas de qualquer maneira também, tipo, dado é um tipo de lixo, né? Também. Muito. Mas no campo mais das redes e dessa conectividade, do que se pode fazer com essa conectividade, esse é o aspecto que nos motivava, o grupo inicialmente ligado ao Artmóvel. Éramos eu, Marcos Boffa, está mais ligado à música, e Rodrigo Minelli, que já não está entre a gente, um amigo de muito tempo atrás. E a gente pensava, como outras iniciativas que tinham pelo mundo, se a gente for, de novo, aquela cartilhazinha flusseriana, se a gente for deixar que só a indústria defina como deve se usar esse sistema, talvez a gente vai seguir a indústria. Será que isso não pode potencializar outras ações, iniciativas que sejam lúdicas, sejam mais poéticas, ou que sejam, talvez, voltadas para algum tipo de ação efetiva? E foram as primaveras árabes, ou a primavera no Egito, né, e na Turquia, árabes, né? Então, e elas foram potencializadas desde antes dos encontros do G5 da Seattle, né? Essas redes permitiram manifestações e vem permitindo hoje. Eu fiquei impressionado ontem aqui nas articulações em rede aqui debaixo do MASP, articulando, potencializando formas de manifestação. Em termos que vai num híbrido de conscientização, mas a conscientização pode disparar outras que a gente talvez não tenha domínio. Essa é uma artista austríaca, Christina Kubitsch, que ela convida as pessoas a fazerem caminhadas sonoras. Um fone de ouvido que detecta campo eletromagnético. E as pessoas, então, vão andando pela cidade, vão buscando esses campos eletromagnéticos a partir da sonoridade que vai produzindo. Então, elas começam a perceber onde produz, o que gera campo eletromagnético e o que não gera. Algo que é uma informação valiosa, né, nesse contexto. Esses caras que criaram um radar que enxerga a rede Wi-Fi, enxerga o campo Wi-Fi num determinado ambiente, né? E é uma câmera feita com latinhas de batata que detecta esses campos, e ela vai mostrando ali de uma forma meio didática, assim. Então percebe-se que por exemplo, é muito fácil detectar o campo eletromagnético através do som. Um radinho de pilha, por exemplo, pedreiros conseguem detectar se eles vão quebrar aqui, uma parede ou aqui, com um radinho de pilha. Ele chega o radinho de pilha, se ele sai da estação aqui, porque provavelmente passa um fio elétrico. Então ele evita esse ponto. Então é um conhecimento sofisticado de ciência, de física, mas que é popularizado ali. Pedreiros sabem disso. Então, se você consegue detectar através do som, você pode auxiliar, por exemplo, um cego a se mover na cidade, porque a cidade é balizada por campos eletromagnéticos também, né?
Esse aqui, esse grupo, mostra como funcionam a propagação dos sinais Wi-Fi. São truques de fotografia, isso é uma fotografia de longa exposição, né? Não se enxerga isso dessa forma, não é enxergável. Assim como esse aqui também é fotografia de longa exposição, mas que começa a mostrar onde tem maior ou menor intensidade. E essas intensidades, elas podem ajudar muita coisa. Não sei se a gente tem tempo para uma brincadeira aqui. Oi? Isso é um personagem do mundo Netflix hoje, de um seriado chamado Better Call Saul, e que esse cara ele desenvolveu uma intolerância a campo eletromagnético. Ele vive numa casa que não tem nada elétrico. Então ele vê um jornal, ele quer roubar o jornal, pegar o jornal da vizinha, só que ele tem medo dos fios elétricos que estão nos postes. É como o dinheiro voa, a polícia chama, a vizinha chama a polícia porque roubou o jornal dela. Aí ele vai parar no hospital. You can't do that. All of this needs to stay on. No electricity. You understand? No, it needs to be on. I'm getting security. No, wait. Wait. Why is this going on? Jimmy, Jimmy, wait a second. Jimmy, think. What's the plan here? Sir, I need you to get down from there. What the hell kind of torture chamber you running here? He's allergic to electricity. You heard the doc. Get down now. All these lights and machines, you might as well throw them into a microwave. Come on down now. Don't touch me. He is this patient's brother. Please, listen to him. Hey. Okay, so tell me about the electricity. Yeah, look, I know how it sounds. It's real. Oh, shit. My phone, stuff, anything with a battery in it. You can't have it near him. Hang on. Just my phone. Okay, that's it. Thanks. Okay. What the hell happened to him? Why is he here? Apparently it started when Charles stole his neighbor's newspaper. Can you tell me a little more about your situation? It's not a situation, it's a condition. Electromagnetic hypersensitivity. For reasons unknown, my nervous system has become sensitized to certain frequencies of electromagnetic radiation. Electronic devices create their own electromagnetic fields. The closer I am to such devices, the worse my symptoms. Which are? Burning sensation in my skin, sharp, cold pain in my bones, muscle fatigue, heart palpitations, blurred vision, tinnitus, vertigo, nausea, shortness of breath, general... It hurts. Yes, it hurts. Enfim, como o design começa a lidar com isso, né? Como a design enfrenta a política da propagação desses sistemas, né? Como desenhar sistemas que amenizam, que sejam imunes a isso, como considerá-los, né? Como considerar isso. O Netflix cria um personagem, essa é a espinha dorsal de quase de uma série inteira, um personagem em torno disso, ou seja, isso já não é mais uma pesquisa escondida por algumas dessas corporações que de alguma forma tentam esconder algumas dos efeitos colaterais, né? Então era essa a ideia de incluir isso também no campo do design, da política e da arte, né? Oi, adorei ouvir os dois. Nossa, e o Lucas vai falando, a gente vai ficando perturbado, assim, vai viajando. Eu me lembrei assim dessa sensibilidade ao campo eletromagnético e essa avalanche de campos, né? E que sufocam outros, quer dizer, na verdade é uma certa disputa de campos também, eletromagnéticos, assim, fiquei imaginando um monte de coisa. Lígia,
na verdade, eu queria saber umas coisas de ti, assim, sobre o terreiro. Também acho muito interessante esses signos riscados na Pemba, né? E aí eu lembrei, não lembro absolutamente do texto da Denise Santana, que é Corpos de Passagem, e eu me lembrei desse sujeito que é um corpo de passagem, né? E eu acho que é isso, né? E ela fala, eu nunca esqueci uma vez que a Denise falou que é fácil você emagrecer para um spa, mas o spa de ego é mais difícil, né? E eu acho que ele, certamente, esse lugar de conexão com algo que são forças, tem que ter um certo, sei lá, alguma coisa que... Não é que está incorporado, você fala, ele não está incorporado, mas é quase como se você pudesse aposentar um pouco um eu para poder sintonizar forças. E é claro que os riscados, eu lembro muito, porque eu gosto muito daquele Manda Bahia, eu adoro o Rubem Valentim, e que tem uma coisa linda, construtiva, né? Porque então isso é muito bonito, esses signos todos são muito bonitos. E eu queria te perguntar também, porque aí uma coisa que me intriga é porque tem toda uma tradição, porque o terreiro mudou o nome, né? Agora, porque assim, claro que você falou que tem uma tradição do que se construiu, eu não entendo nada de candomblé, ou eu não sei o nome, certo? Mas é curioso porque agora tem um nome que vem anarquismo no nome, né? E eu achei, é uma espécie de nação, sei lá, uma nação, como é o nome, assim, anarquista, ou não sei, e que isso é que eu também queria te perguntar. E aí, para o Luca, vou aproveitar, não é pergunta, eu queria também, porque é muito, parece que tem uma hora que você mostra ali, né, a rebeldia vende, né, e aí que os arranhões são superficiais e que é curioso, né, Lucas, porque ao mesmo tempo, todos os trabalhos que você apresenta, as pautas são sempre... porque acho que o pensamento talvez seja mais simultâneo, né? Ele seja menos... porque são arranhões, mas também eles são disparadores de um monte de coisa e a gente vão conformando outras possibilidades, né? Outros campos de existência, não sei o quê. Então, eu acho que esse pensamento que durante tanto tempo a gente funcionou, porque eu acho que a gente ainda trabalha muito assim, mas assim, por mais sofisticado que seja uma ação política, sei lá, tecnológica, não sei o quê, vai ser assambarcado. Vai e não vai, porque no meio desse jogo tem alguma coisa que acontece e que também vai dando... Tem algo que é um certo mistério, que está tanto no terreiro quanto está nas ações das pessoas, do que pode disparar. Então, talvez essa onipotência de que a gente vai poder fazer alguma coisa, e isso vai nos liberar ou não, mas não se sabe, porque tem alguma coisa que não se sabe, assim, ou a maioria das coisas não se sabe, talvez. E aí tenta-se alguma coisa. E é isso, é um comentário, aí vocês fiquem à vontade, porque é mais um prazer de ouvi-los. Assim. É lindo que você falou também. Eu gosto muito dessa provocação que o Kabila faz, que eles estão fazendo nesse momento. Eles falam que é um tempo da devastação, que é pelo movimento que a gente tem que estar operando, que não tem misericórdia, que é uma relação que exige coragem, e que a gente está no escuro, e que é saber andar nesse... E aí essa dimensão do mistério, né? Então ele, ao mesmo tempo que não me exime justamente das minhas ações, né? De cada uma. Então ele fala, fazer acontecer e deixar acontecer. E me parece nessa dimensão... E claro que o ego tá e vai estar sempre presente. E lá é engraçado, talvez seja esse spa, e não tem nada de romântico, são conflitos o tempo inteiro, internos e externos, e aí eles falam, vai para fora, vai para fora. Então esse corpo de passagem, você tá disponível para isso, e cada um tem a sua maneira, sem dúvida tem a ver com... e é um exercício, na verdade, cotidiano, e que lá se fortalece e é mais intenso, é de conseguir reconhecer esses jogos de forças e o ego diminuir para estar
na tua verdade, que é uma multiplicidade, né? Para mim foi libertador, assim, nesse sentido. Mas é um puta exercício, é um super exercício o tempo inteiro. E a dimensão do anarquismo é muito forte mesmo, assim, e exige muito mais. E eu me sinto muito provocada quando ele fala da questão da liberdade, naquele contexto, enfim. Você tem que estar muito mais atento aos seus próprios movimentos e aos dos outros, né? E de tudo que está acontecendo ali. Porque se eu fico esperando o meu mestre me falar faz isso, faz aquilo, né? Então é um jogo interessante entre tá disponível e tá quase submetido e tá inteiro para decidir o que você quer fazer frente a esse jogo todo. Então na verdade é um exercício sim intenso dessas relações que eu levo para o mundo, então não tem nada de romântico, na verdade, assim, e eu enxergo esses pontos riscados como uma das ferramentas, e me interessam porque aí sim me interessa o desenho, me interessa essa dimensão e como que tanto esse modo de vida quanto essa dimensão estética pode problematizar esses outros regimes de signos que a gente vive e atravessa e está nesses embates, assim. Mas adorei se lembrar do Corpos de Passagem da Denise. Vou buscar de novo. Obrigada. Fico aqui buscando uma conexão entre esses campos tão diferentes e fico satisfeito quando vocês apontam, né? Enquanto a Lígia estava falando, eu pensava, então é isso o zigue-zague. Alguém fala uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com outra, né? É isso. E fala, nossa, mas o meu vai ser muito materialista, vai ser muito tecnológico. Um dos slides que eu pulei é um espaço crítico do Poverilho, que está falando da televisão, mas quando vocês falam, a Thaís falou do desenho, do riscar, eu esqueci de mencionar os War Chalks, que eram aquela ideia de quando conectividade, Wi-Fi era uma conectividade um pouco mais escassa, existia uma forma de compartilhamento, de apontar, aqui tem uma rede, essa rede aqui ela é aberta ou ela tem uma criptografada por hexadecimal ou não. Então, facilitava alguma entrada. E que são desenhos, às vezes, um pouco com grafite, com um apontamento de sítio específico. É um apontamento da especificidade daquele lugar, daquele contexto, ou seja, tudo aquilo que não é visível, tudo aquilo que escapa, né? Que é uma tradição já da arte que vem discutindo ali, Hal Foster na pintura, ali, a partir da imensa materialidade de Robert Smithson, ou Richard Serra, ou Gordon Matta Clark, ou Walter da Maria, isso tem uma conexão com isso que escapa, né? Com o que não está visível ali. Essa frase que está no Poverilho é do São Paulo, apóstolo Paulo. O que se vê provém do que não é aparente. Tem uma metafísica nesse campo todo, né? Tem algo da metafísica. Eu acho muito concreto, para mim é tudo muito concreto e na verdade eles não são excludentes, né? Ao contrário, acho que são esses campos de forças em disputa. Você tem fé? Eu tenho fé, é curioso. Mas a gente tem fé em várias coisas, né? No fetiche, no consumo, no celular, na tecnologia. São tecnologias, eu acho. São múltiplas. Então, acho que essa dimensão dessa infraestrutural, desses diagramas, né? Quando o Silvio hoje falava desses jogos de poder, e a gente, né, ontem também... acho que que ferramentas são essas que a gente vai construindo, inventando para conseguir
enxergar quais narrativas são e que outras que são possíveis de serem construídas, e pode durar um dia, pode durar uma vida, pode durar um segundo. Essa dimensão do efêmero também me interessa muito, assim, que não anula a potência, né, daquilo que justamente traz essa dimensão do mistério dessa existência que é agora, assim, e se eu vou ficar zumbi ou se eu vou estar agindo presente. Então, sou eu mesmo? Primeiro, obrigada para os dois. Super bacana ouvir vocês e criar esse encontro também, né? Então, o Lucas está brincando aí de se zigue-zague, é isso, né? Cada um vem e fala o que quiser, é um pouco, né? Hoje de manhã o Silvio, inclusive, agradeceu, né? Falou que nunca tinha recebido um convite no qual vinha escrito: você é livre para dizer o que você bem entender a partir de um disparador, né? E que ele, então, aproveitou isso. Eu acho que vocês também, embora o Lucas tenha confessado seu bom mocismo, foi incrível sua rebeldia, como sempre, né? No bom mocismo mora esse rebelde. E eu acho muito bacana, porque vocês, de algum modo, né, a Lígia com os diagramas lá, e você que traz vários trabalhos que, de algum modo, trazem essas cartografias também, e vocês colocam, então, a linha em pauta, né? A gente está aqui desde ontem falando de objetos desobedientes, hoje obedientes, aliás, desde ontem, né? Também os objetos obedientes, aqueles que estão delineados por uma ordem, aqueles que são objetos anárquicos ou objetos empoderados. Quer dizer, a gente passeou por aí. Eu acho que hoje vocês também falam um pouco das linhas, né? Essas linhas também, a que linhas a gente está... né? E o zigue-zague, na verdade, também é isso, é traçar uma linha, de modo que a gente talvez tente fugir um pouco de uma linha de montagem para uma linha de fuga, né? Quer dizer, poder produzir nesses encontros algo que coloque um campo em vibração e que produza linhas de fuga, né? E isso, sem dúvida, é sempre se arriscar, né? E ficar em risco. E ficar em risco, inclusive, com o que vocês vão trazer. E o que vai vibrar aqui é o nosso, né, nossa maior alegria, né? E, no geral, a gente fica sempre pensando, né? O zigue-zague acontece já há mais tempo, em vários formatos, já assumiu diferentes configurações, e de vez em quando a gente, nos encontros anteriores, tinha hora que a gente falava, nesse não rolou zigue-zague, putz, né? Tipo, né? E aqui, nos 3 dias, especialmente nesses 2 aqui no Itaú, eu acho que a gente não tem dúvida, né? E quem acompanhou os 3, eu acho que, né, não tem dúvida mesmo, assim, é muito raio, não esse aí que tem toda essa frustração né, e essa configuração absurda de uma linha de poder aí, mas são realmente raios que se produzem entre potenciais e que geram, de fato, multiplicidades que a gente, de fato, não tem, né? Não tem poder mais, né? E aí, nesse ponto, eu agradeço mais, outra vez, todo mundo que esteve aqui, vocês, enfim, foi um comentário só para chamar as linhas. Lembrando disso, né, de que os objetos foram o nosso mote, um dos nossos motes, e é muito legal hoje vê-los dissolvidos em linhas.
Não, é só, talvez possa ser mais para fechar, né? Quem estava hoje de manhã aqui, né, e escutou a fala do Peter, o Peter veio e começa a fala dele contando sobre um roteiro que o Guattari escreveu, né, e que era sobre o amor de um personagem, de um alienígena, né, infinitamente pequeno, e que aí tinha o nome de Wiki, que é o Universo Infraquark, Unidade Infraquark, perdeu? Não, está aqui. E aí, assim, acho que na fala toda de vocês, né, ou como consequência dessa, em que, né, evidentemente estava o tempo inteiro aqui, né, de esse invisível, né, esses campos de forças que estão por aí, né, e por mais que pareça, ou que supostamente, né, se falou de serem duas coisas completamente diferentes, né, eu acho que as duas falas são ritualísticas, na realidade, né? Não as falas em si, mas falam de rituais, né? E aí rituais que são mais, sei lá, né? Mais de uma forma e outra mais de outra, né? Mas, assim, só para... a sensação que eu tenho é que o Wiki está passeando por aqui, né? Que ele está... que esse ser alienígena muito minúsculo, né, infinitesimal, acabou fazendo parte desse zigue-zague, né? Quer dizer, ele percorre aqui, né, sei lá, a fala de vocês, ou acho que é mais ou menos isso, assim, queria brincar com isso. Agradecer mesmo. Bom, a gente tem que agradecer. A Cris falou, acho que ela fez um encerramento. Está funcionando? Acho que sua fala foi um encerramento. E a gente quer agradecer a participação de vocês e de todos os que já passaram, né, aqui por esse evento. E nem sei muito como fechar, porque todo mundo ficou meio abalado com tudo, que a gente está aqui todos os dias, a gente realmente deseja criar uma potência quando constrói o evento, mas a gente também não tem muita noção de como ela vai ser, e eu acho que realmente foi bastante potente. E, enfim, encerra os trabalhos e vamos esperar um próximo momento. A gente vai elaborar, trabalhar tudo isso e se preparar, talvez, para, quem sabe, outros zigue-zagues. Obrigada.